E se o maior inimigo da sua vida não estiver lá fora, mas dentro da sua cabeça? É estranho pensar assim, mas quantas vezes você já se bloqueou com frases como "eu não sou bom o suficiente" ou "não vai dar certo"? A gente nem percebe, mas vive em guerra com a própria mente. O mais curioso, essa voz sabotadora parece ter sempre a última palavra. Você sente que poderia fazer muito mais, mas algo te trava. Um pensamento, uma dúvida, um medo. E se eu te dissesse que isso é um padrão mental e que dá para quebrar esse ciclo? Pensamentos autossabotadores são aquelas ideias que surgem do nada e afundam sua energia na hora. Eles dizem coisas como: você vai fracassar, você não é capaz, ou até pior, para que tentar? O problema é que, quando repetidos com frequência, esses pensamentos se tornam verdades internas. Você para de questionar, para de tentar, e entra num ciclo silencioso de autocrítica, culpa e procrastinação. Parece familiar? É aquela sensação de travar antes de agir, de ter uma ideia boa, mas se convencer de que não vai dar em nada, de adiar projetos, conversas ou decisões por puro medo de falhar, ou pior, de ser julgado. E não, isso não acontece porque você é fraco ou preguiçoso. A verdade é mais profunda. Você está operando num sistema mental sabotador, instalado lá atrás, provavelmente sem perceber. E enquanto você não questionar essa voz, ela vai continuar decidindo por você, dia após dia, escolha após escolha. Mas aqui vai a virada. Se esse padrão foi aprendido, ele pode ser reprogramado. Esses pensamentos sabotadores não nascem do nada. Eles têm raízes. Muitas vezes, vêm de críticas que você ouviu na infância, comparações injustas, fracassos passados ou experiências que deixaram cicatrizes. E sem perceber, você internalizou tudo isso como se fosse verdade absoluta. A mente, para economizar energia, constrói atalhos. E você começou a reagir com os mesmos padrões sempre que se sentia exposto, pressionado ou inseguro. O problema? Esses atalhos viraram hábitos mentais, e hoje você nem percebe que está rodando um velho script. Um script que talvez nem seja seu. Agora, aqui vai o desafio. E se o problema não for a sua capacidade, nem as suas circunstâncias, mas o filtro mental com que você enxerga tudo isso? Você não precisa de mais motivação, precisa de um novo olhar, porque quando você muda o padrão de pensamento, muda também o que acredita ser possível. Pensamentos são como trilhas na mata. Quanto mais você pisa, mais o caminho se fortalece. O que você pensa repetidamente constrói quem você se torna. Mas aqui está o ponto-chave. Trilha aberta não é trilha obrigatória. Você pode criar uma nova. Se a sua mente está acostumada a reagir com medo, dúvida ou autocrítica, isso não significa que ela precisa continuar assim. É possível mudar. Dá trabalho, exige consciência, mas é possível. E tudo começa no momento em que você para, observa e escolhe uma resposta diferente daquela que viria no automático. Esse é o começo da reprogramação. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como fazer isso de forma prática, passo a passo, para que você finalmente recupere o controle da sua própria narrativa. Agora que você entendeu que esses pensamentos são padrões e que podem ser reprogramados, vamos ao que interessa. Como mudar isso na prática? Aqui vai um passo a passo simples, mas poderoso. Identifique a voz sabotadora. O primeiro passo é perceber o pensamento no momento em que ele surge. Por exemplo, eu vou errar. Ou, isso não é para mim. Não julgue, apenas reconheça. Quando você identifica, já começa a enfraquecer o poder desse pensamento. 2. Dê nome ao padrão mental. Agora personifique. Isso ajuda a separar você da voz. Chame de o crítico interno, o medroso, o perfeccionista. Dessa forma você cria distância. Você deixa de ser o pensamento e passa a ser o observador. 3. Substitua com um padrão construtivo.
Aqui é onde a reprogramação começa de verdade. Pegue o pensamento sabotador e troque por algo mais consciente. Exemplo: eu não sei fazer isso. Vira: ainda estou aprendendo. Posso evoluir com o tempo. Parece simples, mas esse tipo de substituição muda completamente a forma como você age diante dos desafios. 4. Reforce com ação. Pensamento novo, sem atitude, vira só frase bonita. Por isso, você precisa agir mesmo com medo, mesmo com dúvida. A ação é o que transforma o novo padrão em um novo hábito mental. Não espere se sentir pronto. Comece. Faça o que você estava evitando. Grave o vídeo, mande o currículo, abra o projeto. Cada pequena ação reforça o novo caminho mental. No início, seu cérebro vai querer voltar para o velho padrão. Normal. Mas quanto mais você escolhe a nova trilha, mais natural ela se torna. E quando você age apesar da sabotagem, você mostra para si mesmo que é maior que ela. É assim que você toma o controle da sua mente e da sua vida. Vamos imaginar uma situação real. Você tem uma ideia de projeto, algo que poderia te levar para outro nível. Mas no mesmo instante em que pensa nisso, surge a velha voz. Para que tentar? Vai dar errado. Antes, você pararia ali, fecharia o caderno, deixaria para depois. Agora, com o novo padrão, a resposta muda. É uma ideia nova. Posso tentar. E se não funcionar, eu aprendo. E aí, ao invés de se paralisar, você dá o primeiro passo. Escreve um rascunho, envia a proposta, compartilha com alguém de confiança. Esse pequeno movimento já muda tudo, porque quando você pensa diferente, age diferente. E quando age diferente, o resultado deixa de ser o mesmo de sempre. A verdade é simples. A mente que te sabota pode ser reprogramada, mas isso não acontece por acaso. Acontece por escolha. A cada pensamento, você tem uma chance de responder diferente, de quebrar o ciclo, de mudar o script. Chega de aceitar como verdade uma voz que te puxa para baixo. Você não precisa esperar a coragem aparecer. Ela nasce no movimento. Então, a próxima vez que o medo falar mais alto, lembre-se, você não é o que pensa. Você é o que escolhe fazer com esses pensamentos. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que vive se travando. Talvez essa mensagem seja a faísca que faltava para ele ou ela mudar também. A transformação começa com consciência e continua com atitude.